Boa noite, sejam todos bem-vindos à Casa de Deus e nossa casa para a nossa missa do 11º domingo do tempo comum. Nesse momento faremos a leitura das intenções de oração. Ação de graças pelos aniversariantes, a catequista Catiúcia Passe, senhora Lindomar e de Rosa, da Pastoral da Família de Santa Cruz. Aniversário de 18 anos de Lucas Justino Santos, que foi no dia 12, filho da Alessandra da Pascom. 83 anos da senhora Neide Meireles da Silva e de Rômulo José Gomes Brito. Ação de graças pela recuperação de Michele da Luz Antunes Dionísio e de Angélica Andrade de Figueiredo Gomes, por todos os recuperados pelo Covid-19. Suplicamos pelos médicos, agentes de saúde, voluntários, sacerdotes, militares e por todos os que trabalham em serviços essenciais para a sociedade, pelos cientistas e farmacêuticos, para que desenvolvam o mais rápido possível remédios e vacinas contra o Covid-19. Pelo governo brasileiro, por todos os desempregados e pelos que estão passando por sérias crises financeiras em suas famílias. Pelas nossas comunidades e por nossas famílias. Pela família Maia de Magalhães Sena, pelo fim da pandemia. Suplicamos também a recuperação da saúde de João Rafael Velasco Casanova, Matilde Zava, Mônica Rufina, Luzia, Meire, Mara Cíntia Castro, Elza Ribeiro Martins, Sueli Amaral de Oliveira, Casele de Oliveira Carvalho, Elmira Amaral de Oliveira, Márcio Jean e Cristiano Lemos. Pelos idosos do Asilo São Francisco de Assis, pela cura de todos os enfermos, principalmente os infectados pelo Covid-19. Rezamos também pela Páscoa do Padre Marcos Vinícius, falecido hoje, Padre João Azeredo, Nilma Machado Ferreira e Paulo Antônio Ribeiro de Souza, que faria 17 anos hoje, se vivo fosse. Gino Passe, Aladim de Souza, Mário Passe, Giovanina Passe, Wilson Coelho, Nilce Coelho, José Silvestre, Estelita Silvestre. Pelos falecidos do Asilo São Francisco de Assis, por todos os falecidos pelo Covid-19, pelo 4º dia de Luiz Correia, o 5º dia de Sérgio Basto Cardoso, 6º dia de Roberto Mauro Pereira de Souza, 7º dia de Ercila Correia Aquinaro, Amaro Alves da Costa, Mauro da Silva Calixto, 30 dias de Eliana Branco e a senhora Arlete Maria Teixeira Azevedo, mãe da ministra Maria Clara. E pelos 22 anos do senhor Antônio de Almeida Monteiro, pai do MESC Monteiro. 11º domingo do tempo comum. Neste domingo, encontramos o Senhor chamando os 12 apóstolos, cada um por seu nome, e somos também impelidos a ouvir o chamado de Deus para seguirmos os seus mandamentos e anunciar o Evangelho do Reino como nação santa escolhida pelo Senhor. Na alegria de sermos povo sacerdotal reunido em Santa Assembleia, celebremos esta Eucaristia com fé e o coração cheio de esperança. Vamos receber o nosso celebrante, Padre Fábio. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amar
Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Boa noite a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Que bom, mais uma vez estamos reunidos, unidos pela fé, pela esperança, pela caridade, mesmo também que seja pela internet. Nós temos a ciência de que existe aí uma multidão por trás das câmeras. Existem aí pessoas que estão unidas pela fé a essa igreja, a esse altar. Nesse momento, nós somos um só corpo, um só coração e uma só alma. Seria muito importante nós nos lembrarmos de alguns momentos que aconteceram nessa semana. Queremos dar graças a Deus hoje nessa missa pela grande festa de Corpus Christi. Muitos se sentiram tocados, renovados, recebemos tantos testemunhos tão belos. E aí, no dia de Corpus Christi, nós nos lembrarmos que o pão, que é Jesus, ele faz comunhão entre nós. E hoje, o nosso altar aqui à frente está cheio de pãezinhos. Isso aí nos lembra o dia de ontem, o dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Realmente, nós somos a igreja do pão partilhado, do pão repartido. Nós devemos ser esses pães. Jesus foi pão, Jesus é o pão que nos sustenta a nossa caminhada, e nós também devemos partilhar a nossa vida com aqueles que mais necessitam de ajuda. Que também peçamos hoje a graça de Deus nessa missa, de sermos que nem Santo Antônio, que eu também possa, nesse tempo complicado, difícil, ser solidário, que eu possa ser caridoso com aqueles que necessitam, sim, da minha ajuda. Pensamos hoje a Deus, nessa missa, de forma especial pelos missionários, por todos aqueles que na igreja exercem um papel de missão, pelos nossos catequistas, padres, e aí por todo o clero. De forma especial, faço menção, como já foi falado hoje, hoje faleceu o padre Marco Vinícius. Ele era padre daqui do Rio de Janeiro, lá da comunidade Rio das Pedras. Ele faleceu, ficou 55 dias, se não me engano, internado. Ele faleceu pela decorrência, sim, do Covid-19. Foi uma vítima dessa pandemia. E a nossa igreja hoje perde um grande padre, um grande sacerdote. Ganhamos alguém no céu, com toda certeza. Um grande intercessor, agora o teremos. Mas, com certeza, nesse mundo, ele exercia uma grande missão. Que hoje Jesus, pela força dessa Eucaristia, pela força dessa palavra que vamos escutar hoje, possa suscitar em nós o ardor missionário de levar o Evangelho de Cristo a quem precisa escutá-lo. E agora, com fé, iniciemos a nossa Santa Missa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Pai, perdoe hoje nossas faltas. Dai-nos pela força do seu Espírito o dom do arrependimento. Arrependidos, cantemos. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor.
Como ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison. Como a pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida. Vê as lágrimas do meu coração e salva-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Juntos rezemos. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Chega esse momento que nós chamamos de momento de apresentação, de você apresentar a sua vida, o seu coração, as suas intenções de oração. Nunca se esqueça também de cada missa, não somente pedir, mas também manifeste nesse momento o seu louvor, a sua gratidão a Deus por tantos benefícios que você recebeu dele. Todos os dias, Deus nos dá o pão da saúde, o pão da vida, o pão da palavra, o pão da esperança. Deus é Pai e Deus providencia aos seus filhos o melhor. Então também que hoje agradeçamos a Deus. Senhor, obrigado pela sua providência que me sustenta. E também peçamos que Deus possa alimentar aqueles que estão vazios por dentro, aqueles que estão com fome, não somente de fome de alimento humano, mas aqueles que têm fome de Deus. Tem muita gente aí que está vazia, sem sentido na vida, perdidos, e que esses também possam ser saciados pela graça do Senhor, levantados. Apresente então pela internet as suas intenções de oração nesse momento. Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E juntos cantemos. Meu povo escolhido não encontra
Guia-me. E agora, sentados, escutemos a palavra de Deus. O povo de Deus, na antiga aliança, composto pelas 12 tribos de Israel, é chamado a ser uma nação santa, pela observância dos mandamentos. Assim também, o povo da nova aliança, guiado pelos 12 apóstolos, é igualmente chamado a ser o povo santo de Deus, a igreja, através do anúncio e vivência do Evangelho. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria e já Ele cantando, jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Se fomos reconciliados pela morte do Filho, muito mais seremos salvos por sua vida. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus,
fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a conciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé, aclamemos com alegria ao Santo Evangelho. Cantemos o Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. O reino do céu está perto. Convertei-vos, irmãos, é preciso. Crede todos no Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. Jesus chamou os 12 discípulos e enviou-os em missão. Amados irmãos e irmãs, é importante nos lembrarmos, como coloquei no início da missa, dos passos que estamos dando. Voltamos ao tempo comum. Hoje é o 11º domingo do tempo comum do ano de São Mateus, do ano A, na Igreja Católica. E o padre se reveste da cor verde, um importante simbolismo para nós, porque o verde representa a cor da esperança. Esperança que é virtude, dom teologal,
Quando a gente fala que é um dom teologal, significa que é um dom dado por Deus. É um tempo de esperança, um tempo de esperarmos em Deus, que vai, no tempo certo, realizar as suas promessas. Esse mundo irá passar, todos os problemas que estão acontecendo irão passar, mas o que importa hoje é que eu me transforme numa pessoa melhor, num cristão mais autêntico. O mundo vai ser transformado no tempo que Deus achar que for o melhor momento. Mas hoje, essa Eucaristia, essa palavra que nós escutamos, nos serve de salvação, nos serve de progresso. Hoje também, nesse 11º domingo do tempo comum, também podemos dizer que é o segundo domingo depois de Pentecostes. O que significa isso? Os domingos depois de Pentecostes significam o desenvolvimento da obra do Espírito Santo na igreja em nós. A igreja recebeu o Espírito Santo e esse Espírito Santo, ele vai colocando a igreja num processo de crescimento. A igreja vai crescendo porque o Espírito Santo está nela, e nós também vamos crescendo pouco a pouco, porque o Espírito Santo me coloca num processo de amadurecimento. Segundo domingo de Pentecostes, vamos permitir que esse Espírito Santo possa nos fazer crescer na fé. Vamos pedir que esse Espírito Santo possa fazer com que realize Ele em nós a sua obra, que não é da noite para o dia. A obra do Espírito Santo em nós leva-se um pouquinho de tempo, leva-se meses, até anos de conversão. Deixemos que o Espírito Santo possa realizar essa obra de crescimento, de desenvolvimento em nós. E hoje temos esse evangelho onde Mateus tem toda uma lógica nesse evangelho. Mateus, nesse texto de hoje, ele quer comparar Jesus com Moisés. Moisés que aparece também hoje na nossa primeira leitura do livro do Êxodo. Pois bem, vamos perceber quantas vezes o evangelista Mateus compara Jesus com Moisés. Em Mateus capítulo 5, Mateus coloca Jesus no alto de um monte, e desse monte Jesus vai falando a sua lei. É uma comparação com Moisés do Antigo Testamento, que também Moisés, em cima de um monte, lhe deu a lei de Deus para o povo. No Evangelho de Mateus aparecem 10 milagres que Jesus vai realizando. Esses 10 milagres no Evangelho de Mateus é uma comparação com as 10 pragas do Egito, com os 10 sinais que Deus ali realizou. Também nós nos lembramos que Moisés, ele ao descer do monte, ele instruiu o povo com orientações, explicou ao povo de Israel, esse povo de Israel que deveria ser luz das nações. Jesus também, do alto de um monte, disse aos seus discípulos: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, amados, a gente percebe que existe sim uma tentativa do próprio evangelista Mateus de dizer: veja, Jesus é o nosso novo Moisés, é o nosso novo guia, o nosso novo líder. E repito, Jesus, no evangelho do Sermão da Montanha, já tinha falado: vocês, meus discípulos, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Agora não é mais o antigo Israel que deve ser a luz das nações. Quem deve ser a luz para o mundo? A igreja, os discípulos de Jesus. Em outras palavras, o discipulado a Jesus significa um grande senso missionário. Ser luz para os outros, ser luz para o mundo, significa que ser discípulo de Jesus nos coloca, sim, num processo de missão. O que é espiritualidade cristã? Muitas vezes nós pensamos que espiritualidade cristã significa transcendência, significa uma relação pessoal com Deus, uma busca para que Deus possa saciar as minhas questões existenciais.
Muitas vezes nós pensamos que espiritualidade cristã é somente a minha relação pessoal com Deus, ou sobre a esperança de um futuro melhor para o mundo. Espiritualidade cristã é tudo isso também, mas é principalmente uma convocação aos discípulos de serem compromissados com o reino de Deus. Espiritualidade cristã é compromisso com o reino de Deus. Hoje no Evangelho, Jesus, ele envia 12 discípulos, aos quais ele chamou de apóstolos. E apóstolo significa em grego exatamente isso. Apóstolo significa aquele que é enviado com a autoridade de alguém que o envia. Então esses 12 homens são enviados, são apóstolos, e receberam Jesus toda a autoridade de agir como Jesus agia. E são 12 apóstolos que nos lembram as 12 tribos de Israel. Jesus coloca os apóstolos em missão. E a liturgia da igreja também nos coloca à nossa frente esse fato da espiritualidade cristã. E esse fato é inegociável. Isso é, a espiritualidade cristã nos coloca numa missão, num compromisso com o reino. Nós devemos ser, nós cristãos, militantes do reino de Deus. A Igreja Católica, no seu ensino, a sua catequese, ensina que a igreja tem 3 estágios. Existe a igreja triunfante, a igreja dos santos, do qual o Santo Antônio já participa, Nossa Senhora também. Existe a igreja padecente, que é a igreja do purgatório, são aqueles que estão na expectativa de entrarem no reino. E a igreja que está nesse mundo é a igreja militante. É um nome militar, né? Militante, estamos em batalha. A igreja nesse mundo está militando em prol do reino de Deus. Hoje, nessa liturgia, Jesus coloca à nossa frente esse fato. Nós cristãos temos um compromisso de militância em favor do reino de Deus. E essa militância é por amor a Deus, porque nós amamos a Deus, nós então defendemos o seu reino. E nós também militamos no reino de Deus por amor aos homens. O que é ser missionário desse reino? São Paulo hoje nos explica na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, que é uma leitura belíssima, capítulo 5 de São Paulo. Ali São Paulo aos Romanos, ele faz um resumo da doutrina cristã. São Paulo fala que nós cristãos devemos anunciar o amor de Deus. E aonde está esse amor de Deus? Na cruz. São Paulo hoje nos lembra de que Ele, Jesus, nos amou quando nós não merecíamos. São Paulo hoje nos falou: quem é capaz de morrer pelo outro? No máximo eu sou capaz de morrer por alguém que mereça. Mas Jesus, Ele deu a sua vida por nós, que não merecíamos. É esse amor que nós cristãos devemos anunciar a todo mundo. Quem já te amou quando você não merecia? Deus é assim. É com esse amor que Ele nos restaura, esse amor de compaixão, de misericórdia. E nós devemos sermos militantes, propagarmos esse amor que cura, que salva, que nos salvou e que pode salvar a muitas pessoas. Então hoje a liturgia da igreja nos coloca uma seguinte questão: qual é a razão hoje da sua existência? Pelo que você hoje defende? Pelo que você hoje milita? Quais são as tuas causas? Qual é a tua missão? Além de você construir sua vida nesse mundo, além de você tornar a sua vida mais fácil nesse mundo, além de você pensar naquilo que te é necessário, além disso, o que você faz além disso? Além de pensar em suas preocupações, em suas necessidades, de construir uma vida mais fácil nesse mundo, de construir uma vida mais digna, além de você pensar em si, qual é a razão da sua vida? Quais são as suas causas? Quais são as suas bandeiras que você tanto levanta? Qual é a maneira que você pensa nos outros? Como
você está gastando sua vida, seus talentos, seus dons, suas capacidades, você tem gasto em quê? Para quem? Você se doa? Você se dá em prol de alguma coisa? Para quem você hoje se doa? Para quem? Pelo que você hoje tanto luta? Pelo que você hoje tanto defende? Então hoje a palavra de Deus nos coloca a seguinte situação: para que eu possa participar do reino de Deus, eu devo ter raízes nesse reino. Eu devo dar concretude na minha participação no reino. E dar concretude na minha participação no reino é que eu possa ser missionário desse reino. Ser missionário não é algo facultativo ao cristão. Não. Ser missionário é algo que pertence à espiritualidade cristã. Nós somos compromissados com o seu reino. Somos compromissados em levar esse reino a todos aqueles que ainda não conhecem o reino. E de forma muito simples, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o próprio Jesus. Isso diz a teologia da igreja. O reino de Deus é a própria pessoa de Jesus. Que Jesus possa reinar em nossos corações. E quando Ele reina, é o amor de Deus que nos conduz. Será que você está compromissado em anunciar esse reino? Terminando hoje a homilia, me lembro ontem de Santo Antônio. Santo Antônio, amados irmãos, ele é muito pouco conhecido. Ele é muito mal falado como santo casamenteiro, mas Santo Antônio é muito mais do que isso. Santo Antônio, ele foi um homem cheio do Espírito Santo, porque quem nos torna santos não sou eu que me torno santo, é o Espírito Santo que nos santifica. Santo Antônio é fruto do Espírito Santo na vida do cristão. Santo Antônio, ele foi professor de teologia. Santo Antônio conhecia a Bíblia de forma muito precisa. Tanto é que o Papa Gregório IX falava que Santo Antônio, ele era a arca da Bíblia, porque Santo Antônio conhecia a Bíblia toda. Em todas as pregações, Santo Antônio sempre falava da palavra de Deus. Santo Antônio foi missionário. Ele nasceu em Lisboa, mas morreu na Itália, em Pádua. Ele viu 5 franciscanos que morreram no Marrocos. E ele, Santo Antônio, foi para a África, foi para o Marrocos. E ali também depois ele foi para a Itália, para a Sicília. Foi para Assis, onde conheceu São Francisco de Assis. Pregou contra as heresias de seu tempo, contra os albigenses. Santo Antônio foi um homem de pregação da palavra, missionário, homem cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele age realmente na igreja, ele coloca a igreja em ação, em movimento. E Santo Antônio é um exemplo disso. Um homem que não somente partilhava o pão, o alimento terreno, mas Santo Antônio também ele partilhava o pão da palavra. E aqui nos lembramos, não somente de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Santo Antônio, ele alimentava as pessoas com a palavra de Deus. E é essa palavra que realmente sacia nossos anseios mais profundos. Santo Antônio é exemplo de pregador, de missionário. É exemplo de como devemos ser, compromissados com o reino de Deus. A minha oração hoje é pedir a Deus a graça de que nós possamos, na minha relação com Deus, que eu não somente possa pensar em minhas necessidades, nas minhas angústias, mas que a minha relação com Deus, que eu possa transbordar Jesus para aquelas pessoas que convivem comigo, que esse Jesus com o qual eu me relaciono, que eu possa transbordar Jesus com as pessoas que eu convivo diariamente. Peça a Deus hoje essa graça, pelo que você vive, pelo que você luta. Peça a Deus a graça hoje de você pedir essa graça ao Senhor, de saber na igreja, no reino, qual é a minha missão. Que Santo Antônio também interceda por nós, para que também possamos sermos compromissados com a militância no reino de Deus, anunciando o seu amor a todos. Assim seja. Amém.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, somos um povo sacerdotal. Cristo nos chama a participar do seu sacrifício redentor, oferecendo um sacrifício suave, agradável ao Pai, em favor de toda a Igreja. Peçamos, pois, que o Senhor ouça também as nossas súplicas, dizendo todos juntos: Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo santo. Pela Santa Igreja, para que seja sempre fiel à vontade de Deus e se empenhe no anúncio intrépido do Evangelho, em constante estado de missão, rezemos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo santo, pelo Papa e pelos bispos do mundo inteiro, para que, como verdadeiros apóstolos de Cristo, sejam cada dia mais impelidos pelo Espírito Santo a conduzir o povo de Deus pelo caminho da santidade, rezemos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo santo. Por todos os que se encontram distantes da fé ou vacilantes nos seus propósitos de santidade, para que o Senhor lhes recubra o ânimo e abrase em seus corações a viva chama da fé, rezemos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo santo. Pelos doentes, enfermos e por todos os que padecem todo tipo de sofrimento, para que Jesus lhes reconforte, revele seu amor e os ensine a oferecer suas dores como sacrifício suave, juntando-as às suas chagas redentoras, rezemos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo santo. Por nós, que nos reunimos em nome do Senhor, em Assembleia Santa, para que, sendo povo sacerdotal pelo batismo que recebemos, possamos oferecer nossas vidas e corações diante do altar e, a cada dia, com gestos concretos de bondade e fraternidade, rezemos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo santo. Pai Santo, que vos dignastes nos unir a Cristo pelo batismo e nos chamastes à santidade, concedei-nos um coração semelhante ao de nosso Redentor, inflamado de amor por vós e pelos irmãos e irmãs. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, que convosco e o Espírito vive e reina para sempre. Amém. Amém. Nos entregando ao serviço do Reino de Deus nesse altar, cantemos nosso canto do ofertório. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tua
tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo vosso Filho, que pelo mistério da sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele, vós nos chamastes das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte, a glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão. Deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos bebei, este é o cálice meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor.
Ele é. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Fernando, também nosso Bispo Urani João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Pelo Padre Marcos Vinícius, falecido hoje, pelo Padre João Azeredo, 7º dia de Ercília Correia Castanharo e Amaro Alves da Costa, Mauro da Silva Calixto, por Nima Machado Ferreira, Paulo Antônio Ribeiro de Souza, Gino Passe, Aladim de Souza, Mário Passe, Giovanina Passe, Wilson Coelho, Nilce Coelho, José Silvestre, Estelita Silvestre, falecidos do Asilo São Francisco de Assis, por Luiz Correia, Sérgio Basto Cardoso, Roberto Mauro Pereira de Souza, 30 dias de Eliana Branco, Arlete Maria Teixeira Azevedo, 22 anos de Antônio de Almeida Monteiro, e por todos falecidos pelo Covid-19, e todos que morreram, que partiram desta vida, acolhi junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. O Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Estamos na Semana do Pão. Tivemos Corpus Christi, o pão espiritual, e hoje também celebramos ainda Santo Antônio, que é a partilha do pão material. O ser humano deve ser alimentado no corpo e na alma, e Deus sempre providencia para nós o alimento para o corpo e para a alma. O que move o cristão a evangelizar o outro? O que nos move é o amor para com o outro. No Evangelho começa assim: Jesus se compadeceu daquela multidão. Jesus teve amor pelos outros. E por isso que Jesus envia os apóstolos para que, através dos apóstolos, o seu evangelho de amor fosse anunciado. O que move a que eu possa levar o evangelho é o amor para com o próximo. Se você ama, você deve levar palavras que santifiquem, palavras que edifiquem. Então, é o amor para com o próximo que me leva a evangelizar.
Porque o homem não somente vive de pão, mas também o homem vive de palavras. São as palavras que sustentam a nossa fé. Seja você também missionário no seu dia a dia, sendo luz e sal nesse mundo. Rezemos com muita confiança a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseis aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos agora o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, Mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém.
e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti. Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levarás. Oração de comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Ó sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Escutemos agora com atenção a mensagem da vivência. Fomos alimentados pela Palavra de Deus e pela Eucaristia, que nos fortalecem para buscarmos a santidade em cada dia. Assim fortificados, na certeza de que somos o povo eleito de Deus e que o Senhor nos chama para pregar o seu Evangelho, devemos contar com o Espírito Santo para nos indicar os momentos e oportunidades de anúncio, bem como nos dar coragem para testemunharmos Cristo com a vida. Alguns avisos. Lembrando que, enquanto todos nós estivermos inseridos nessa situação da pandemia, enquanto isso aí se prolongar, essa situação, esse tempo, nós cristãos católicos somos convocados, e hoje se falou tanto de missão. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é salvar almas. A missão da igreja é levantar pessoas, é dar esperança para aqueles que perderam a esperança. Então, nós temos uma linda missão nesse tempo tão difícil, de levar comida a quem precisa de comida, de levar alimento, de levar sustento no corpo e na alma. Na alma, através da palavra, da boa doutrina, da boa formação do Evangelho, e no corpo, os alimentos, os remédios necessários. Então, a igreja é o local da caridade. Todos nós somos convocados pela igreja nesse momento a partilharmos aquilo que nós temos com aqueles que pouco possuem, nesse tempo de sofrimento da pandemia. Então, coragem para aqueles que têm aí a condição de ajudar. Procure então a nossa comunidade da Capela de Nossa Senhora das Graças, no Galeão, ou também procure a Capela Nossa Senhora Aparecida, lá em Santa Cruz. Estaremos de braços abertos para receber suas doações, suas ajudas e partilhá-las, claro, dar essas doações para aqueles que realmente precisam serem ajudados. Também quero agradecer hoje na parte da manhã, de 9 até as 11, nós tivemos um posto de coleta de doações para a capelania lá de Santa Cruz. Então, obrigado a todos os membros que hoje se apresentaram, ofertaram seu dízimo também pelo sustento da igreja, pela manutenção da igreja, também doaram quilos de alimentos. Então, muita gratidão aos fiéis membros de Santa Cruz, que hoje se apresentaram e fizeram também as suas colaborações, tanto para com a igreja,
tanto também com a nossa caridade social. Um aviso importante: nessa semana teremos a grande festa do Sagrado Coração de Jesus, que será nessa próxima sexta-feira. E em preparação para a festa do Coração de Jesus, nós temos o tríduo de oração. O tríduo vai começar no dia 16 de junho, nessa próxima terça-feira. Não é algo obrigatório, mas é um convite. Então, quem quiser, poderá depois acompanhar comigo 3 dias de oração em preparação para a festa anual do Sagrado Coração de Jesus, que será sexta-feira. Então, terça, quarta e quinta, faremos o tríduo de preparação de oração. Depois, esse vídeo de oração do tríduo, nós forneceremos esse vídeo pelo YouTube, também pelo WhatsApp. Também lembrando que a próxima missa será quarta-feira agora, missa da restauração, que já estamos aí acostumados, quarta-feira, dia 17, às 8 horas da noite. E último aviso, também lembrando que aqui a Capela Nossa Senhora das Graças, nessa próxima quarta-feira, dia 17, das 9 até meio-dia, também estarão recebendo doações de alimentos, material de higiene, limpeza e o ofertório dos irmãos para a capela, daqui para o sustento da capela e para a fraternidade Santa Madre Teresa de Calcutá. Então é importante esse aviso. Quarta-feira agora teremos um posto de arrecadação de donativos e de sustento para a nossa igreja, Nossa Senhora das Graças. Nós pedimos que na quarta-feira, de 9 até meio-dia, os fiéis também podem se apresentar e se colocarem também à disposição para ajudar a igreja e também se colocarem a serviço e missão daqueles que precisam também nesse tempo de nossa ajuda fraterna. Obrigado a todos pela sua participação atenta e que nós continuemos perseverando em Cristo. E ser cristão é se colocar-se em missão, em serviço de levar o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, a todos aqueles que precisam, e hoje imitando o exemplo de Santo Antônio de Pádua. Encerramos agora a missa com a bênção final. Obrigado também a toda a equipe, pessoal da música, pessoal também da equipe da Pastoral da Comunicação, de leitores, ministros, e obrigado mais uma vez a participação assídua de nossos membros, de nossas comunidades do Galeão e também de Santa Cruz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças e de Santo Antônio de Pádua, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amados, tenham todos uma boa noite, uma boa semana, e de paz, e o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Graças Agora, a Deus. faremos a bênção dos pãezinhos de Santo Antônio, tá ok? Vou pedir ao Fernando que me ajude. E como que nós faremos? Você em casa, tá? Você poderá apresentar o seu pão na sua sala, onde quer que você esteja assistindo em casa. Pegue lá o seu pãozinho, tá? E eu vou abençoar, na minha intenção, também os pãezinhos que serão apresentados nas casas de todos aqueles que estão participando de nossa missa via internet. Isso. Tranquilo? Tá. Eu vou precisar de um outro coroinha com um livro. Coragem, coragem. Isso. Deixa aqui o pãozinho. Está pesado ou não? Tá. Um aviso. Pode ajudar aqui, isso. Nós todos estamos em missão, a serviço. 2 exercícios. O pão simboliza vida. O pão é símbolo de vida, de sustento. Só há vida onde há alimento. Então, amado irmão, quando nós abençoarmos os pães, eu peço que nós façamos 2 exercícios. O primeiro, amanhã de manhã, no café da manhã, geralmente todo mundo come um pãozinho de manhã, não é? Então, amanhã, espera um pouquinho, deixa eu falar com eles, né? Amanhã de manhã, quando você comer seu pão, coma dando graças a Deus, coma agradecendo a Deus o pão de cada dia, coma o seu pão de forma consciente. Terá um outro sabor, o sabor da gratidão. Então, o primeiro exercício que eu te peço, que você, amanhã de manhã, ao saborear esse pão, que você possa comê-lo, se lembrando da providência de Deus,
que te ajuda diariamente. E quantas vezes nós esquecemos de sermos gratos com Deus, com a sua providência. O primeiro exercício é esse: comer o pão de forma consciente, rendendo graças. E o segundo gesto, com o pãozinho em Santo Antônio, nos lembra que nós também devemos repartir o pão, sermos solidários. Nós queremos que tenha pão em todas as mesas, que tenha o pão na tua mesa, da tua família, mas também que possa haver pão em todas as casas. O que é querer pão? Que tenha vida e vida em plenitude. Então, quem quer pão para si, quer pão para todos. Segundo exercício, que também você possa, nessa semana, ou nos próximos dias, fazer algum ato de caridade a alguma instituição que precisa, levando alimentos, recursos a essa instituição. Quem quer ter o pão em casa, deve também aprender a colocar o pão, também a distribuir esse pão a todos aqueles que precisam. O pão é o símbolo da vida. E que Deus na sua misericórdia, na sua bondade, possa também providenciar o pão, o sustento, a vida a todos nós que caminhamos na fé. Vamos agora abençoar os pãezinhos de Santo Antônio. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos. Bendito sois, Senhor, nosso Deus, que encheis o mundo com a vossa bênção. Concedei aos vossos filhos, que vão usar devotamente estes pães, por intercessão de Santo Antônio de Pádua, abundância de graças celestes para terem progresso constante no vosso amor e na busca das coisas divinas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Saudemos a Santa Mãe de Deus. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Cantemos nosso canto final. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, sigo como ovelha que encontrou pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde ele for. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, sigo como ovelha que encontrou
encontro o pastor, tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde ele for. Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo. Como posso resistir ao seu amor? Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo. Eu minha mão porei na sua, irei com ele.